tarde. Já passaram por aqui vários casos que permitiram esclarecer como é que funciona o condomínio, quais são os direitos e os deveres dos condóminos. Desta vez, um dos litigantes que vai estar em tribunal resolveu inventar algumas regras novas que não estão a ser muito bem aceitas lá no prédio. Vamos conhecê-los então. Eu chamo primeiro a Judite Ribeiro. Olá, Judite, como está? Boa tarde. Boa tarde. A Judite vem de onde? Vem da Zona da Estrela, Lisboa. De Lisboa. E, neste momento, tem uma tarefa de peso lá no prédio, que é administrar o condomínio, não é? Sim, Já sim. está há muito tempo nessa função? Desde o outro ano. Uhum. Mas vocês vão rodando lá no prédio? Este ano vou ficar eu outra vez. Sim. Ah, é? Mas porquê? Gostaram da sua administração, já estou a Penso ver. que sim. E não se importa de continuar com essa tarefa? Não, estou reformada e é um Já hobby. está reformada. O que é que fazia Era antes? funcionária pública. Funcionária pública. Isto também agora tem alguma coisa a ver, também mexe com papéis e burocracias e coisas do Sim, em género, parte. não é? Sim, sim. E trata das contas lá do prédio. Sim. Judite, vamos voltar a conversar mais daqui a pouco. Vamos Certo, conhecer o segundo claro. litigante, que é vizinho da Judite Ribeiro. Não tem lá uma casa, o Manuel Moraes, mas não mora lá. Boa tarde. Olá, Manuel Moraes. Boa tarde. É assim, não é? Tem lá uma casa no prédio onde mora a Judite, onde sim. ela é administradora do condomínio, mas não vive lá. Não vivo, tem não. aquilo arrendado. Sim, sim. Não é? O que é que faz? Eu estou aposentado. Está aposentado também. O que é que fazia? Qual era a sua Eu profissão? estava entregue ao ensino. Estava entregue ao ensino. Mas o que é isso, estar entregue ao ensino? Era professor? Professor, sim. Era professor de quê? De primeiras letras. De primeiras letras? Explique-me lá como é que é isso. Professor primário. Professor primário. Chamava-se assim antigamente? Era professor de primeiras letras? Não. Chamou-se sempre professor do ensino primário, e agora é do ensino básico. Então porquê é que lhe chamou de primeiras letras? Porque é Esclareça-me o lá. começo. É o começo, muito bem. Ainda é o começo. Está aposentado, vive onde? Vivo em Alvalade. Vive em Alvalade e ouve de vez em quando lá os gritos no estádio, não é? Ao fim de semana? Sim, o porque futebol. moro mesmo em frente do estádio. E vê o futebol lá de cima? De vez em quando também. Quase que Não é vejo. sportinguista, por acaso? Não, sou do Benfica. É do Benfica. Às vezes. Está a ver? Podia estar a morar ao pé da luz. Não, mas vale a pena. Vamos voltar a conversar daqui a pouco. O caso de hoje chama-se Obras no Telhado. Está a chegar à sua casa o número de telefone que vai poder utilizar mais tarde para participar no caso de hoje com a sua opinião. Damos início à audiência. Faça o favor de sentar. Claro, aberta a audiência. Agora temos aqui a senhora Dona Judite Ribeiro. Ribeiro e o senhor Manuel Moraes. Manuel Moraes. Dona Judite, o que é que a senhora tem a dizer, faz favor? Doutor Juiz, o que me traz aqui foi o desentendimento que surgiu entre mim, como administradora de um imóvel, Sim, senhor. e ali o senhor Manuel, que é um dos condóminos a quem eu... Exigiu o pagamento das Exigi, obras feitas, pois, não é? pois. Bem, mas as obras foram feitas com base em alguma coisa. Parece que houve uma Pois. assembleia. Houve uma assembleia Isso. e ficou decidido fazer-se as obras porque o telhado precisava de obras. Pois, E toda a gente concordou. O senhor Manuel não... incluindo o senhor Moraes. O senhor Moraes não foi a essa reunião. Ele não foi, pronto, mas tomou Não conhecimento. foi, mas tomou conhecimento. E pois. não impugnou Não, a senhor. deliberação, portanto, a deliberação está plenamente válida, não é? É isso, Sim, doutor. senhora. E depois? Pronto, a obra foi feita, isto já em janeiro de 95, deste ano, portanto. Sim, senhora. E toda a gente pagou e eu tinha que pagar ao empreiteiro e pus eu os 75 contos, que era a parte do senhor Manuel. Não do seu bolso, com o dinheiro da administração. Não, doutor, do meu bolso. Oh, O coitada, dinheiro não isso é que já havia. vai- isso é que já- Não havia porque se tinha feito uma limpeza ao prédio há pouco Sim, tempo. senhora. Sim, senhora, mas é como administradora que a senhora está a exigir. É assim, Pois, doutor, Claro, é. Pois, claro. Então, e porquê é que o senhor Manuel Moraes não paga? Não paga porque diz que tem aquilo alugado a um amigo que lhe, não sei, acho que lhe paga pouco de renda e que eu tinha a obrigação de ter convocado o dito inquilino dele para a Assembleia. É o que ele diz, é o que É o diz que o senhor ele Moraes. diz, pois, Sim, senhor. que era para cada um pagar metade da despesa. Eu não muito entendi que bem. isso fosse assim e só o convoquei a ele. Pois, claro, a senhora só tinha que convocar os condóminos. Só tinha que convocar os condóminos. Pois, eu penso Pois que é. sim. Exato, está bem. Sim, senhor. E, portanto, agora pretende o pagamento dessa importância, não é? É assim, doutor. Isso, senhor. Senhor Moraes, isto é verdade? Sim, Sr. Dr. Juiz, É é verdade assim. tudo o que a senhora administradora diz. E, claro, o dinheiro tem que aparecer, ou
Pois tem que concordo aparecer, então plenamente. porque é que o senhor não avança com ele o mais depressa possível? Mas de facto, pois, e até porque o dinheiro foi, ou por outra despesa que me diz respeito, foi paga pela senhora administradora, uma pessoa... Como o senhor reconhece a despesa que lhe diz A respeito, despesa, pois. que lhe diz respeito foi o que o senhor disse, que me diz respeito... Bem, até certo ponto, mas a É certo verdade ponto. é Vamos lá ver, esta. então qual é o ponto? É o seguinte, é que quem está a beneficiar do andar é o inquilino. Então, mas quem é o dono do andar? O andar é meu, mas as minhas condições monetárias não podem, presentemente, aguentar essa despesa, não é? Porque o inquilino paga-me consideramos uma insignificância e na medida em que eu O senhor não tem aumentado a renda? Pois, mas o aumento, ou por outra, o que paga presentemente é insignificante, não é? Sim, mas as despesas de investimento que também não se fazem todos os anos. Pois está bem, mas é que eu pago trimestralmente uma importância de 11 contos. E a minha reforma é pequena, não é? Tenho muita dificuldade. E a administração não tinha dinheiro para fazer as despesas sem ser como as despesas extraordinárias? Sim, sem porque ser como... segundo o que diz a senhora administradora, e de facto é verdade, já fez outras despesas, não é? E o dinheiro não chega para tudo. E todas eram necessárias? Agora, eu, no meu entender... E todas eram necessárias, as despesas sim, que ela... sim, todas não são tem, necessárias. não tem dúvidas quanto a Não, isso? não há dúvida nenhuma. E o telhado era também indispensável à coitadinho, reparação. até já chovia lá dentro, pois, não? chovia. Pois. Essas reparações são indispensáveis, não é? Claro, então... Uma vez que o senhor do quarto andar não podia... Portanto, o senhor não se importa que a casa se estrague... Não. Porque se estragar não é só a sua, estraga-se a de toda a gente. Não, eu importo-me, por isso mesmo é que concordo com as obras. Eu só concorda com as acho lógico que o inquilino que está a beneficiar da casa e com uma renda insignificante, Sim, senhor. Portanto, pague metade e eu pago a outra portanto, metade. isso é a lógica, É a minha lógica. segundo a sua lógica. Mas a lógica às vezes não corresponde à lei. Pois, Hã? é precisamente por isso Ora é bem, que... ora bem. Portanto, o senhor funda-se apenas na sua lógica, é isso? Sim. Só? Pois, porque não conhece a lei. Pronto, porque não conhece a lei. Mas sabe que nós não podemos ignorar o conhecimento da lei. Sou teu juiz, mas isto também é em teoria. Também é verdade. Eu suspendo a audiência para ir preferir a decisão. Está suspensa esta sessão. Lembro-lhe mais uma vez o número de telefone que pode utilizar a partir de agora, se quiser dar a sua opinião sobre aquilo que acabou de ouvir e de ver aqui em tribunal. Vamos então recordar aquilo que os litigantes vieram pedir hoje a este tribunal. As coisas estão neste pé. O Manuel Moraes, por enquanto, não quer pagar, quer isto dividido. E a Judite já entrou com o dinheiro, não foi, Liliana? É verdade, por isso mesmo ela pretende que o Sr. Manuel seja condenado a pagar 75 mil escudos, que é a quantia referente à comparticipação dele nas obras realizadas no telhado do prédio. A administradora do prédio, neste caso a Judite Ribeiro, já pagou esta quantia. Está à espera agora de a receber do Manuel Moraes, que arranjou também aí argumentos para, por enquanto, ainda não pagar a conta, José Carlos. Por enquanto, pagar apenas metade, porque a renda é muito pequena, a sua reforma também, neste momento não tem condições económicas para pagar a totalidade. E assim sendo, entendo que os 75 mil escudos deverão ser divididos entre ele e a pessoa a quem a casa está alugada. Que ele diz que está a pagar uma renda muito pequena, não é? E que, no fim de contas, é quem vai usufruir das obras, Sim, não é? mas a casa é dele, para todos os efeitos, não achas? Sim. Bom, vamos avançar até ao público para saber qual é a posição das pessoas que aqui estão acerca do caso que acabamos de ver aqui em tribunal. Eu gostava de saber a sua opinião. Esta despesa que foi feita lá em casa e cuja fatia de 75 mil escudos compete ali ao Manuel Moraes, deve ou não ser dividida entre ele e o inquilino da casa? Eu creio que não, porque afinal ele é o dono da casa e eu acho que ele é que tem que ter encarga a manutenção da casa e não o inquilino. É certo que o inquilino é que está a usufruir da casa neste momento, não é? Mas ele é o dono. Mas está a pagar uma renda também. Ele é o dono. Ele é o dono e ele é que paga? Sim. É assim? É assim que entende. Disse aqui ainda há pouco em tribunal, Manuel Moraes, que uma parte que concorda em pagar uma parte dessa despesa, destes 75 mil escudos, acha que uma parte deve pagar, não é? É lógico. 37.500 escudos, é aquilo que acha que deve pagar. No meu entendimento, No acho seu que entendimento é isso. Porquê é que não pagou já essa parte? Pois, esse entendimento, ou por outra, essa forma de pagar já foi apresentada, mas de facto a senhora administradora precisa de 75
1000 escudos. Mas ficava já com 37.500 e depois vinha aqui reclamar os outros 37.500. O inquilino Não ainda é? não deu a importância, não é? Terá de ser-se. Mas ele ainda não pagou. Ele diz que pelo menos uma parte é ele. Ele assume que tem que pagar uma parte desse dinheiro, mas não pagou ainda, mesmo assim. Mas como o amigo paga em qualquer não quer altura. dar a outra parte, e eu não quero receber só metade, quero Não receber quer, quer receber por inteiro. Mas Quer. se fosse ficava já com metade e depois tentava receber o resto. Qual é a sua Eu posição sobre acho este que caso? o Sr. Manuel devia pagar o dinheiro todo, Todo. E então e o inquilino que está lá a viver na casa? mas a casa, penso que é alugada para o inquilino. É arrendada, é? É ele, o dono da casa, ele que tem que Mas eu acarretar não ganho para a despesa. com as despesas da Ele casa. diz que não ganha para as despesas. Porquê é que não vende a casa? Não é assim muito fácil, até porque eu futuramente posso vir a precisar dela. Pode vir a precisar dela? Agora é mais fácil, agora já tem o telhado arranjado, já é mais fácil de a vender com certeza, ficou valorizada, não Eu é? ainda lá vivia temporariamente e o telhado também estava arranjado. Agora é que tive necessidade de mudar por questões familiares. Minha senhora, entende os argumentos do Manuel Moraes? Não, eu acho que é secundário o caso dele com o inquilino. Isso será para depois. Em primeiro lugar, ele tem que pagar à senhora. Isto só vem mostrar a dificuldade que há em tomar conta destes cargos. A senhora, muito bem, está a tratar de um bem de todos e, no final, é ela que tem que pôr o dinheiro e capitalizar. Portanto, ele será ele a tentar com o inquilino pôr as coisas em seus direitos. Mas para já tem que pagar. Mas, tipo, Está-me a já? dizer isso com uma convicção que dá a impressão que já passou por Não, esta não, não, experiência. felizmente não. Não Mas- passou. Não, mas é o porquê? Porque não sabermos. quis ou não precisou? Não, por acaso ainda não se deu nada que se assemelhe, não é? Mas pela lógica será assim. Ele será com o inquilino a exigir-lhe ou a tratar, mas em primeiro lugar dar à senhora aquilo que ela empatou, não é? O seu capital. Vive também em propriedade horizontal, Por num acaso, prédio sim. com outros inquilinos. Sim, sim, por acaso, e a mas administração. ainda não entregue- calhou a mim, infelizmente. Não lhe calhou, mas pode-lhe vir a calhar? Ou como é que vocês. É natural, sim. Faz Como é um que vocês rateio, vá fazem lá, isso? digamos, e passará por todos. E passará por todos, vai passar por si mas, também. Possivelmente será. Como é que resolvia uma situação dessas se estivesse ali no lugar No dos ditos? caso dela, teria que pagar também, precisamente para não deixar de degradar um bem que é de todos, mas o que eu pensava é que aquele senhor não ia deixar de cumprir. E Mas é acreditava uma nele. tarefa ingrata, ter que andar com o dinheiro à frente, a pessoa pode não ter o dinheiro Exatamente, para lá é isso meter. mesmo. Por isso mesmo é que eu acho que realmente é muito ingrato tomar conta de um cargo destes. Porque a senhora foi bem intencionada, tratando de um bem que é de todos, não é? E o Portanto, senhor, deixa eu neste entender, caso, inquilinos à parte, o Manuel Moraes paga primeiro e depois que se exatamente, entenda com o e depois inquilino dele. secundário. Até É no isso? último caso trazia-o aqui também. Pois, é uma possibilidade. Qual é a sua posição? A minha posição é que o dono do andar tem que zelar pela manutenção do andar e não tem que dividir com o inquilino. Não tem que dividir. O inquilino é que Não, não tem que quer dividir com ele as despesas, não é? Porque é uma coisa secundária, estou de acordo com aquela senhora. É uma coisa secundária em que aspecto? Porque ele faz um acordo, não é, com o inquilino numa mensalidade. E depois, quando aparecem coisas de manutenção, ele é que é o responsável pela manutenção do andar, não é? E tem que tratar e pagar. Mas o Manuel Moraes levantou aqui uma outra questão que era, ele considera que a administração do condomínio devia ter avisado também o seu inquilino de que ia fazer as obras e não o fez. Acha que Bom, a administração penso do que a prédio administração tem que avisar sim, o inquilino ou não? quer dizer, tem que avisar o dono do andar. O dono do andar e o Dono. inquilino, a pessoa que está lá a morar na casa que está arrendada. Será avisado através do dono do andar, não é? É assim que penso devia eu. ser, não é? Acho que O sim. Manuel Moraes não avisou o seu inquilino das obras Eu não. que iam eu ser não feitas lá avisei. no telhado. Eu não avisei. Mas sabia que ia ser feitas obras Sim, no... eu sabia por intermédio da Sabia e da concordou ata, com da essas ata enviada obras. pela senhora administradora. Concordou? Ele já aqui Sabia disse e que sim, concordou. Portanto, só tem é que pagar e zelar pela sua. Olha, e porquê que não avisou o seu inquilino logo na altura? Como? Porquê que não avisou o seu inquilino que ia fazer lá as obras, que iam ser feitas as obras? É muito difícil eu encontrá-lo, não é? E não houve oportunidade, não é? Ou então punha-se de acordo com ele antes e depois de acordo com a administração, Mas eu visto contei- as suas dificuldades económicas, não é? Dado Que também que eu- se compreendem, mas Como somos amigos, eu sempre supus que ele cedesse e que, portanto, E que pagasse uma parte, fizesse a meias. mas não pagou. Pois não. Bom, agora vamos lá ver o que é que a lei diz sobre isso. Vai ficar a saber também. Vamos é. então até à balança ver qual é a posição do público que está a assistir ao caso de hoje. Toda a gente que está nesta sala está ao lado da Judite. Vamos fazer um intervalo e depois voltamos para ouvir a decisão do juiz. Queiram sentar-se, fazem favor.
declaro reaberta a audiência. Ora, nós temos a ata da Assembleia com base na qual foram feitas as obras e eu vou mandá-la mostrar às partes só para ver se elas a confirmam. Sr. José Carlos, o senhor faz favor, traga-me a ata. Pois, está bem. Esta. Agora faz favor, mostra ali àquela senhora e depois mostra àquele senhor a ver se eles confirmam que é essa ata em que foi deliberada fazer as obras. É assim. Confirmo. Confirmam, não é assim? Ora bem, pois o Sr. Manuel Moraes, baseado na sua lógica, entende que só deve pagar metade das despesas, metade da parte que lhe pertence, como ele reconheceu, no telhado. Acontece que, efetivamente, ele podia ter acordado com o senhorio, até no contrato de arrendamento, isso mesmo, mas com certeza que o contrato de arrendamento já foi feito há muitos anos e essa permissão é recente, é apenas do Decreto-Lei 321-B, 90, de 15 de outubro, segundo o qual as despesas correntes necessárias à fruição das partes comuns do edifício às partes comuns do edifício e ao pagamento de serviços de interesse comum podem, por acordo entre as partes, ficar a cargo do arrendatário. Quer dizer que o senhorio e o arrendatário podem acordar no arrendamento que as despesas do condomínio fiquem a cargo do arrendatário. Portanto, se isso acontecesse, é claro que o Sr. Moraes não devia nada e quem devia era o arrendatário. Mas eu é que não sei se Espera lá, minha senhora, esteja caladinha, não precisa de falar agora esteja a ouvir com tranquilidade. Desculpa, Com tranquilidade, não precisa de... Eu sei que a senhora não sabe, eu até já lhe disse, que o arrendamento é anterior à permissão legal de fazer isso, de maneira que quando fizeram um arrendamento nem isso era permitido. Portanto, a obrigação era sempre dele. Como o arrendamento é posterior, só um posterior acordo do Sr. Moraes com o Sr. arrendatário é que pode permitir isso. Nós não temos conhecimento desse acordo. E, portanto, como não temos conhecimento desse acordo, o responsável pelas obras é o Sr. Moraes. O que não significa que, em qualquer hipótese, o Sr. Moraes e o senhorio não possam chegar a acordo para, em qualquer caso, pagarem a meias. Mas esse acordo tem que ser feito apenas entre o Sr. Moraes e o seu arrendatário, atendendo às circunstâncias, chamando-o à razão das dificuldades que tem. Pode ser que ele se convença a fazer isso, mas tem que ser um acordo entre os dois. E é só entre os dois. A senhora administradora não tem nada com isso, não tem responsabilidade nenhuma. O responsável para com a administradora é apenas o Sr. Moraes. São funções da administradora, entre outras, nos termos do artigo 1436, cobrar as receitas e efetuar as despesas comuns. E exigir dos condóminos a sua quota à parte nas despesas aprovadas. Ora, essas despesas, como diz o artigo 1424, número 1, são, neste caso, exclusivamente dos condóminos, porque não houve acordo nenhum do senhor com o seu arrendatário. As despesas das obras no telhado devem, portanto, ser pagas exclusivamente pelos condóminos, e incluindo o Sr. Manuel Moraes. É claro que a senhora não sabia, recorre a este tribunal, atendendo a que é um tribunal gratuito para as partes, e é com o objetivo de ver se consegue que o problema se resolva através de uma decisão que esclareça o Sr. Moraes e evite outras despesas. Mas, munida daquela ata, a senhora não precisa de mais nada para executar o Sr. Moraes, para instaurar contra ele um processo executivo se ele não pagar voluntariamente. Presentemente, nos termos do artigo 6º do Decreto-Lei nº 266/94, de 25 de outubro, a ata da reunião da Assembleia de Condóminos que tiver deliberado o montante das contribuições devidas ao condomínio ou quaisquer despesas necessárias à conservação e fruição das partes comuns e ao pagamento de serviços de interesse comum que não devam ser suportadas pelo condomínio, constitui título executivo contra o proprietário que deixar de pagar, Certo. no prazo estabelecido a sua quota-parte.
O administrador deve instaurar a ação judicial destinada a cobrar as quantias referidas no número anterior. No caso, portanto, a ação adequada é a ação executiva. Portanto, basta a ata para servir de título executivo. Face a isto, eu creio que está já suficientemente esclarecida a situação e o Sr. Moraes tem que se conformar, mas efetivamente é o senhor que tem que pagar, independentemente do estado do processo, do estado da casa e das suas dificuldades. É o senhor que é o proprietário, é o senhor que, à face da lei, neste momento, e enquanto não houver acordo entre o senhor e o arrendatário, é o senhor que tem que pagar. Atende-se a pretensão da dona Judite e condena-se o Sr. Manuel Moraes a pagar a quantia de 75 mil escudos pela sua comparticipação nas despesas das obras do telhado do edifício. E dou por encerrada a audiência, porque creio já suficientemente esclarecidos os senhores de tudo o que se passa. Está encerrada a audiência. Está tomada a decisão e para quem tiver situações deste género por resolver, fica também o esclarecimento de como é que as coisas se passam. Pois é, o arrendamento que fez com o seu inquilino é um arrendamento já antigo, portanto não permitiu um acordo logo à partida em relação à forma como se pagaria o condomínio. Portanto, é responsabilidade sua neste caso. Já tentou, pelo aquilo que a gente percebeu há pouco, com o seu inquilino, um negócio para ver se, ou um acordo para ver se ele pagava uma parte. E então, o que é que ele lhe diz? Ele diz que não. Não paga, nem que seja uma parte mais pequena, nem que não seja metade. Não está disposto a pagar nada. Quer dizer, vai não tenho outra solução senão pagar. Porque pois, neste caso, a senhora administradora não pode ficar sem dinheiro. É claro. E uma vez que está também a olhar por um bem que eu lá tenho. De qualquer maneira, queria saber ao certo como é que as coisas se passavam, não é? Sim. Se podia exigir ou não ao seu inquilino Pelo menos metade do dinheiro que tem que pagar, que são 75 mil escudos. Eu peço-lhes, Manuel Moraes, que venha aqui ao meio e a nossa administradora, como o Manuel Moraes tem chamado respeitosamente a Judite também, este caso fica resolvido e espero que tem mais um ano pela frente como administrador do condomínio e que a partir de agora as coisas não sejam assim tão bicudas e que não tenha que andar a correr aí pelos tribunais que tudo se resolva. Também espero. Continuar bem, porque nós demos sempre muito bem e, portanto, continuamos. E vão continuar depois desta dívida de saldar. Este caso chega ao fim, obras no telhado. O juiz decidiu, está decidido. Vamos sair, por favor.